Que tal fazer, né, algumas questões sobre política de atendimento? É nosso treinamento total, questões comentadas sobre política de atendimento. Já vou dar uma dica muito importante para você. Concentre-se no artigo 87 e 88 do ECA. Como isso é explorado neste tema demais. Então você tem que saber, ok? Fica de olho. Então vamos lá. Primeiro desafio. Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, são diretrizes da política de atendimento. Exceto diretrizes da política de atendimento, que é aquele artigo mesmo que eu estou te falando. Artigo 88, traz lá o rol de diretriz da política de atendimento, tá bom? Então vamos lá. Criação de conselhos, exceto, né, dentro dessas diretrizes da política de atendimento, marcar o que está errado, ok? Criação de conselhos, desculpa, engasguei. Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional de direito da criança e do adolescente, perfeito, né? Uma das diretrizes, criação, mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Sim, tá certo. Que mais? Criação e manutenção de programas específicos, observada a necessária centralização político-administrativa. Olha, isso aqui é o tipo de questãozinha, chulé, sabe? Eu acho. Porque vem lá na vírgula, né? Só que não é centralização, é descentralização. Entendeu? O erro é esse. Pois é, tem banca que acha que a questão dessa é maravilhosa. E aí, você, né, tá errado isso aqui, porque não é para centralizar, e sim descentralizar a atuação dos programas aí, né, político-administrativo, ok? Dos programas específicos de atendimento, né, na política de atendimento. E aí tá certo, a integração operacional de órgãos do Judiciário, MP, Defensoria, Segurança e Assistência Social. É preciso que esses órgãos estejam integrados para que o atendimento, né, nessa política de proteção integral seja mais efetivo, é claro. Manutenção de fundo nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente também é diretriz, né? Olha lá o artigo 88, inciso 3, artigo 88, inciso 3, que você vai, né, verificar. Uma regrinha, assim, uma dica, né? Você percebe que é tudo, né? Diretriz tem tudo os verbos de são. Criação, mobilização, criação, integração, manutenção. É tudo assim. Criação de conselho, municipalização, manutenção, integração operacional dos órgãos do Judiciário, integração operacional do Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, que é mais... Oh, meu Deus do céu, tô aqui fazendo leitura para poder te mostrar isso, né? Só que a pessoa aqui errou aqui. Que mais? Mobilização da opinião pública, especialização e formação continuada dos profissionais, formação profissional, realização e divulgação de pesquisas. É um macetezinho, né? Pois é. Já nas linhas de ação, a gente não encontra, né, tanto são, a não ser um. Deixa eu lembrar aqui que de cabeça, na linha de ação, você tem assim, só tem um são, que é o proteção jurídico-social das entidades de defesa dos direitos da criança e adolescente. Entendeu? Nas linhas de ação, não tem são. O são está nas diretrizes, entendeu? É uma dica para provas decorebas, né? Não, porque prova decoreba, Ctrl-C, Ctrl-V do texto normativo, né? Fazer o quê? A gente tem que, né, batalhar com as armas, né, que tem à nossa disposição. Então vamos lá. Trata-se de exemplo de linha de ação na política de atendimento, ok?
São linhas de ação na política de atendimento. Linhas de ação, você vai lá no artigo 87, a municipalização, né, das medidas socioeducativas, também não é só das medidas socioeducativas e também não é linha de ação, né? Seria uma diretriz. Mobilização da sociedade civil para compor sistema de direitos, né? Mobilização da sociedade civil poderia até ser, mas eu acho que nem tem, tinha antigamente a mobilização da opinião pública, né? Mas não para esse objetivo, né? Compor sistema de garantias, né? Até tem agora mobilização, mas você já sabe, não. Intersetorialização do atendimento à criança. Intersetorialização. Eu tive maior dificuldade, tive que regravar o vídeo porque eu gaguejei 200 vezes no vídeo anterior essa palavra, intersetorialização. Agora saiu, ok? Não, isso não tá lá no rol de linhas de ação. Execução de programa de localização de crianças e adolescentes desaparecidos, né? Aí você vai falar assim, é que essa questão aqui ela não é decoreba, tá bom? Aquele do são, ele vai muito bom para né, aquela questão Ctrl+C, Ctrl+V. Como essa aqui não é decoreba, tá tudo com são, aí você vai assim, opa, aquela dica da Claudete não tá servindo. Isso é importante, por quê? Porque você vê que o macete, ele te ajuda no perrengue, mas ele não resolve a tua vida, entendeu? Mas que ajuda? Claro que ajuda, né? Na questão anterior, iria te salvar bem. Agora, aqui não é uma questão decoreba. Aí, quando você vai lá no artigo 87, você encontra, deixa eu só ver aqui o inciso, né? Cadê o inciso, deixa eu achar aqui o inciso, 87, inciso 4. Olha só o que diz o inciso 4 do 87. Serviço de identificação e localização de pais responsável, criança e adolescente desaparecido, né? Aí diz, execução do programa de localização de crianças e adolescentes desaparecidos, né? Não tá igualzinho, mas é o que, né? Vamos ver o outro. Regionalização do atendimento do serviço básico à população infanto-juvenil. Regionalização, você sabe que o que se busca é a municipalização do atendimento e não a regionalização, ok? Então, o que tem de melhor aqui realmente é o programa de localização de crianças e adolescentes desaparecidos. Essa questão eu peguei pesado, né? Eu trouxe, inclusive, uma questão de juiz substituto, mas que não tá tão difícil assim, né? Poderia estar numa prova de técnico, de analista, de nível médio, de nível superior, já vi questão assim. Por isso que eu trouxe essa. Tem várias questões de juiz, de promotor, de defensor que não serve para você, entendeu? Porque aqui a gente está voltado para o servidor público. Essa questão aqui eu achei interessante porque ela tá pesadinha, né? Tá um pouquinho pesada, não tá Ctrl+C, Ctrl+V, mas que você consegue resolver pela própria coerência do texto, entendeu? Consegue resolver, tá bom? Certo? E aí, o fundamento é artigo 87, inciso 4, né? Inciso 4. Seguindo adiante. É dever da família, da sociedade, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, né? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a criança com absoluta prioridade. Cadê? A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso é o texto do artigo 4º da Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? A garantia de prioridade compreende exceto
Então, olha só, para psicólogo não é uma questão decorebinha, não. Vamos lá. Vamos lá. Qual é, dentro desse rol de prioridades que estabelece o ECA, o que essa prioridade não alcança? Entendeu? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Pelo amor de Deus, né? Proteção e socorro faz parte da proteção integral, faz parte da prioridade. Claro que sim. O que mais? Precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, né? Para criança e adolescente. Olha, eu vou te dizer, lá no judiciário tem sempre o carimbo de prioridade quando se trata de criança, né? Em estado de abandono, estado de risco, etc. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de pediatria e pedagogia, na prestação de serviços à criança e adolescente. Ou preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Ó, essa aqui, ó, com certeza. Política social pública é prioridade, é preferência nessa garantia de prioridade para a causa, né, da criança e adolescente, para a efetivação da proteção integral. Então, o administrador público, ao realizar lá o seu plano de governo, ele tem que estabelecer como preferência formulação e execução de políticas sociais públicas, com certeza. Agora, capacitação e reciclagem de recurso humano, ou seja, de pediatras e pedagogos, não é prioridade. É bom que aconteça? Sim, mas não está no rol de prioridade, lá do artigo 4º, ok? Tudo bem? Então o próprio artigo, a própria questão já fundamenta aqui o artigo, ok? O que mais? De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 54, parágrafo 3º, também já está aqui fundamentado, né? Vamos lá. A responsabilidade de recensear os alunos do ensino fundamental, fazer eles a chamada, zelar pela frequência competente, zelar pela frequência, compete à escola, família, professor, poder público ou conselho tutelar. Ó, cuidado, né? Não é só pela frequência na escola, chamada e recenseamento dos alunos. Entendeu? Cuidado com isso. E aí, qual é a resposta? Recenseamento, poder público. Não vai ser o professor, né? Não vai, não a família, não, é o poder público. Ok? Porque está ali, né? Se você for pensar só na frequência, né? É uma responsabilidade comum aí da escola, da família. Agora, chamada seria o professor, recenseamento, né? Aí é algo maior, aí é o poder público. Mais um desafio. Quando, para a proteção da integridade física e psicológica da criança e do adolescente, for detectada a necessidade do afastamento da família de origem, estes deverão ser atendidos em serviços que ofereçam cuidados e condições favoráveis ao seu desenvolvimento saudável, ok? Há um programa que se caracteriza como um serviço que organiza o acolhimento na residência de outras famílias de criança e adolescente afastado da família de origem mediante medida protetiva e representa uma modalidade de atendimento que visa oferecer proteção integral às crianças e aos adolescentes até que seja possível a reintegração familiar. Então explicou o que? Que programa é esse, né? Há um programa de acolhimento na residência de famílias, pelo amor de Deus, né? Que programa é esse, né? Olha lá, assinala a alternativa que descreve corretamente o programa de auxílio e proteção que reúne as características descritas no contexto. Então não é uma questão decoreba, mas é uma questão linda. Agora cuidado, casalar, famílias acolhedoras, albergue infanto-juvenil, acolhimento institucional, programa de famílias acolhedoras. Não tem como errar isso aqui não, hein? Ok? Por favor, fácil, tranquilinha essa questão. Vamos lá.
É diretriz da política, ó, de novo, diretriz da política de atendimento à criança e adolescente, estabelecida no Estatuto da Criança e Adolescente. Letra A, participação das crianças e adolescentes na execução de políticas de atendimento voltada para este público. Participação das crianças na política de atendimento? Participação das crianças? Não, né? Ué, as crianças vão participar da política de atendimento? Não, elas recebem, né? Elas são aquelas, né, que são beneficiadas, né? Não é para elas estarem participando dessa política, ok? Federalização, moleza, né? Ô, Claudete, que certo é esse aqui? Desculpa, tá? É o cansaço, a professora tá numa loucura de gravação. Falaram que não ia ter concurso, tem um monte de concurso, né? Não? Toda hora tem. Não é federalização e é sim municipalização, né? Então, muito cuidado com isso. Que mais? Criação e manutenção de programas específicos calcados na centralização. Você nunca mais vai cair nessa, duvido, né? Na descentralização. Criação de fóruns setoriais, né? Criação de fóruns setoriais de defesa de direito da criança e adolescente com maior peso dos executores da política de atendimento. Eu não entendi esse negócio com o maior peso dos executores da política de atendimento, né? Não sei de onde que eles tiraram isso. Criação de quê? De fóruns setoriais de defesa. Não, isso não existe, né? Tem criação de conselhos municipais, estaduais e nacional, que são órgãos deliberativos, de controladores, assegurada a participação paritária, né? A participação popular paritária por meio das organizações representativas. Não tem maior peso nos chamados fóruns. Isso não existe, tá? Isso não existe. Tudo isso lá no artigo 88, então é claro que você já sabe que é essa aqui, né? Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua a autoria do ato infracional, ok? Então aí está ali, lindo, perfeito, é isso, ok? Joinha, correta, letra E. Vamos seguindo. Mas você percebeu, né, que eles voltam muito ali nas questões, né, básicas, muito ali no 88, 87, né? Vamos lá. Questão de promotor de justiça. Fica calmo que também essa que eu analisei dá pra gente fazer. Assinale a alternativa incorreta. A garantia de prioridade absoluta compreende a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Perfeito, né? Então, não basta só dizer na lei que tem garantia de prioridade. Tem que ter lá na formulação de políticas públicas, né? No orçamento, os recursos públicos, né? Nessa destinação privilegiada, correto? Então, essa questão ela explica muito bem, né? Essa parte da política de atendimento. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o ECA às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Sim, verdade, porque pode se aplicar uma medida socioeducativa. Hoje mesmo aconteceu comigo isso. Mais cedo, né, eu estava lá cumprindo os meus mandados, você sabe, eu sou oficial de justiça, e aí eu intimei um rapaz agora com 18 anos, fez 18 anos há pouco tempo, mas quando ele tinha 16 anos, ele divulgou via internet, via rede social, fotos de uma menina em situação pornográfica. E a menina também era adolescente, entendeu? Então, assim, esses meninos acham que tudo é brincadeira. Virou processo, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? São esses exemplos, as pessoas acham que não dá em nada, dá sim, pode dar problema.
né? Não era um menino bom, você vê que é um menino, né, do bem, mas que foi na brincadeira, na zoeira, entendeu? E aí, ele já tem 18 anos, mas aí como assim? Tá recomeçando agora, foi citado agora, vai responder já com 18 anos, porque na data do fato, ele tinha menos de 18, né? E se for aplicado a medida socioeducativa, por exemplo, a internação, ela pode durar até os 21 anos. Então, excepcionalmente, isso pode acontecer, sim. Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente são órgãos deliberativos, e controladores das ações governamentais em todos os níveis. Sim, são órgãos que visam isso, né? Exercer um controle aí, esses conselhos de direito com formação paritária, etc, etc. Então, olha lá, visa esse objetivo, tá lá no rol de diretrizes, mais uma vez, artigo 88, inciso 2, ok? Inciso 2. E essa primeira aqui tá no artigo 4º, né? Artigo 4º do ECA. Tá bom? Seguindo aí, letra D. É diretriz da política de atendimento à infância e juventude a manutenção dos fundos nacional, estaduais, municipais vinculados aos respectivos conselhos. Claro, né? Sim. Perfeito, uma das diretrizes esta, lá no artigo 88 também, inciso 4, também 88, inciso 4, correta. Agora vamos ver aqui, olha só como essa questão de promotor você consegue resolver tranquilo. Agora, a doutrina da situação irregular, aí já até incomoda, né? Isso aqui, ó, já foi, acabou, situação irregular, né? Pode-se falar em situação de risco, situação irregular não, ok? Porque situação irregular, você joga a culpa na criança, no adolescente. Ó, você está irregular. É diferente de falar assim, você está em situação de risco. Só o palavreado já muda o teu posicionamento. Quando você olha para uma criança, né? Quando a sociedade olhar para uma criança adolescente e fala assim, ó, tá em situação irregular. É como se a criança adolescente tivesse culpa, né? De estar fora do contexto, do eixo, né? Quando você olha para a criança adolescente, ó, tá em situação de risco, aí você quer proteger, não é não? Ok? Então a doutrina da situação irregular, que serviu como base teórica ao Estatuto da Criança e Adolescente, apresenta como tese fundamental a que incumbe a lei assegurar às crianças e adolescentes o exercício dos direitos elementares da cidadania. Então, não é mais situação irregular, é situação de risco, né? Então, assim, não é a tese fundamental, pelo amor de Deus, né? Do ECA, pelo contrário, é a situação de risco de crianças e adolescentes que carecem da chamada proteção integral, que deve ser observada como um dever da família, da sociedade, da comunidade, do Estado, ok? É isso. Então, isso aqui está totalmente equivocada. Joinha! Doutrina da proteção integral. Essa é a tese. Doutrina da proteção integral ou, né, da situação de risco. Mas melhor a doutrina da proteção integral. Esse é o nome mais correto. Tudo bem? Mas você resolvia tranquilo essa questão, né? De promotor. De promotor. Vamos lá. A proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente está prevista aí no Estatuto da Criança e do Adolescente como? Então, proteção jurídico-social por entidade de defesa dos direitos da criança e do adolescente está prevista como linha de ação da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, regime de atendimento da política municipal de atendimento socioeducativo. Se a gente fala dos direitos da criança e do adolescente como um todo, o socioeducativo restringe, né? Então, cuidado. Serviço supletivo de assistência jurídica, né? Pelo que é isso, supletivo de assistência jurídica? Diretriz dos serviços de acolhimento institucional para viabilizar ações interdisciplinares de garantia do direito à convivência
familiar e comunitária. Ações interdisciplinares, né, diretriz do serviço de acolhimento institucional, para viabilizar ações interdisciplinares para a convivência. Então, o acolhimento institucional aqui está como, né, prioridade, a gente sabe que é o último caso, né? Não. E programa de busca ativa e recepção de denúncias de situação de violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, também entra em choque com a proteção por entidade de defesa dos direitos da criança e adolescente. Está prevista no ECA como uma linha de ação da política de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Isso aqui também é letra de lei. Você olha lá o artigo 86 e 87. O 86 diz assim: a política de atendimento dos direitos da criança e adolescente far-se-á através de um conjunto de ações, conjunto articulado de ações, ok? Governamentais e não governamentais da União, DF, dos estados e municípios. E aí, logo no 87 vem, são linhas de ação, a proteção jurídico-social por entidade de defesa dos direitos da criança e adolescente. Então, você junta os dois artigos para obter essa resposta aqui, ok? Artigo 86 e artigo 87. No inciso 5, 87, inciso 5, você encontra esta resposta. Joinha? Vamos lá, vamos seguindo. A respeito das entidades e programas de atendimento previsto no ECA, assinale a opção correta. A respeito aí das entidades e programas de atendimento, assinale a opção correta. Vamos lá. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas, ok? Depois de registradas no Cadastro Nacional do CNJ. Órgão incumbido de comunicar o registro ao Conselho Tutelar e à Autoridade Judiciária. Imagina, Conselho, essas entidades tendo que se cadastrar lá no CNJ. Vamos ver como é que está aqui? Olha a redação do artigo 91. Diz assim: as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Ok? O qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e ao juiz. Ok? Então, isso aqui está errado. Não é CNJ, é Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, artigo 91. O que mais? São medidas aplicáveis a todas as entidades de atendimento que descumprirem obrigações do ECA. Outra também assunto, né, importante são as medidas aplicáveis às entidades de atendimento, ok? Advertência, suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas, interdição de unidades ou suspensão de programa e cassação do registro. Cuidado, ok? Você vai lá no artigo 97, e você tem lá medidas aplicáveis à entidade de atendimento que descumprir aí a obrigação sem prejuízo, né? Aí você tem as medidas aplicáveis às entidades governamentais, que são advertência, ok? E advertência para não governamental. Então, olha só, a todas as entidades. Então, a advertência se aplica nas duas, né? Suspensão total ou parcial de repasse de verbas. Aí você vai lá no artigo 87, não tem suspensão total ou parcial de verbas para as entidades governamentais. Isso é só para as entidades não governamentais. Entendeu? Então, por aqui você já vê que está errada para todas. Não, isso aqui é para não governamentais. Ok? Interdição de unidades ou suspensão de programa. Isso aí. E cassação. Todo esse final aqui é para quê? É para as entidades não governamentais. Cuidado com o artigo 97. O artigo 97, ele é muito importante para a sua prova, ok? Certo? Então, o que é comum é a advertência, tanto a governamental quanto a não governamental, pode sofrer esta penalidade, essa medida, né? Ok? Advertência. Tá bom? Então, cuidado. Seguindo,
sob pena de violação dos princípios da inércia e da imparcialidade do devido processo legal, é vedado ao juiz fiscalizar de ofício as entidades governamentais e não governamentais de atendimento às crianças e adolescentes. Olha lá, cuidado, olha o que diz o artigo 95. As entidades serão fiscalizadas pelo judiciário. Se ela é fiscalizada pelo judiciário, o juiz, sim, vai fiscalizar através de seus servidores, né? Principalmente o comissário da Infância e Juventude, ele é o principal que vai fiscalizar a comando do juiz, mas pode ser até um oficial de justiça, mas normalmente é a atribuição do comissário da Infância e Juventude. Então, tá errado dizer que é vedado, né? Cadê? Vedado ao juiz fiscalizar de ofício as entidades governamentais. Esse juiz, eu falo que o juiz da Infância e Juventude ele é juiz mais social do que jurisdicional, entendeu? Então, essa parte aqui é muito jurisdicional, mas que realmente não se aplica aqui no caso da fiscalização das entidades, ok? De atendimento. Então, tá errado, então só pode estar correta aí, isso não é... Isso. E agora, a letra D, nós temos aqui o dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao tutor. Olha só, o dirigente que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao tutor para todos os efeitos de direito, devendo remeter ao MP no máximo a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e de sua família, ok? Então, olha só, qual o problema aqui? É que ele não é equiparado ao tutor, ele é equiparado ao guardião, né? Guarda, tutela e adoção, lembra? Guardião para todos os efeitos de direito. Isso está lá no artigo 92, parágrafo 1º. E aí, é claro, sobrou a letra E. Pois é, o que diz aqui? As entidades que mantêm um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, devendo comunicar o fato ao juiz da Infância e Juventude em até 24 horas, sob pena de responsabilidade. Tudo lindo, né? Isso tá lá no artigo 93. Artigo 93. Ok? Certo? Então, resposta letra E. Resposta letra E. Vamos lá, seguindo adiante. São linhas de ação da política de atendimento. São linhas de ação da política de atendimento do direito da criança e adolescente. Mais uma vez, linhas de ação, né? Entre outras previstas aí no ECA. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico-psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, né? Pois é, isso mesmo, perfeito. Artigo 87, inciso 3, correto. Serviço de identificação e localização de pais responsável de criança e adolescente desaparecido. Questão bem decoreba, viu? Bem decoreba, prova de juiz. Bem decoreba. Aqui tá valendo aquele macete, linhas de ação, né? Pois é. Se você soubesse, se você estudar, é só para você, né, separar um do outro. Proteção jurídico-social, né? De entidade de defesa do direito da criança e do adolescente. Esse aqui é a única opção da linha de atendimento. Proteção jurídico-social. Está correto. Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de criança e adolescente afastado do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas. Eu acho que esse hífen aqui não tem mais não, né? Tenho quase certeza que não tem mais. Tatiana Rodrigues, depois que me perdoe, viu? Se tiver. Na dúvida é melhor não colocar, né? Pois é. O que mais? Deixar isso aí para você consultar o professor de português, tá bom? Campanhas de estímulo ao acolhimento sob guarda de criança e adolescente afastado do convívio familiar
e a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmão. É a campanha de estímulo a isso, né? Tanto do acolhimento quanto o estímulo à adoção dessas crianças aqui, desses adolescentes que são... É muito difícil conseguir a adoção desses adolescentes. Correto! Essa é aquele tipo de questão que assim, meu Deus, tá tudo certo, né? Como assim? Eu acho que eu analisei errado, então eu vou rever, né? Tudo certo, mas não é que tá tudo certo, tá? Essa última aqui tá no inciso 7, ok? Tá bom? Fazer o quê? Fazer o quê? E assim a gente finaliza o nosso treinamento. Acho que a gente conseguiu fazer um belo treinamento sobre política de atendimento, ok? Show? E aí, qual é a dica? Muito cuidado com o artigo 87, 88, né? Que linhas de ação e diretriz e com aquelas penalidades, medidas aplicadas às entidades de atendimento, ok? Governamentais e não governamentais. Atenção àqueles artigos ali. Joinha, joinha? Tchau, tchau!